Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da 18ª semana Rede Pedagógica Educação Integral. Estamos aqui dando abertura a um momento mágico com Oscar Motomura da Amana Key. Eu mostrei aqui todo orgulhoso documentos, dessa experiência abençoada, mágica, extraordinária que eu tive fazendo o APG da Amana Key, tá? Isso aqui é um merchan totalmente declarado e justificável, porque é uma experiência muito bacana. E hoje vocês têm o privilégio de bater um papo, de prosear com quem eu considero, a maior liderança de lideranças do Brasil, Oscar Motomura. Sejam muito bem-vindas, Joelma, Adria Salim, também Mariano, Juarez, Midinha. Deixa eu ver se eu já encontro aqui o pessoal da Amana Key e o Oscar Motomura. Aliás, mando um abraço para toda a equipe Amana Key. Gente, esse é um Dream Team, mas também ficando ali em volta do Oscar, eu acho que até eu conseguiria chegar a esse nível de excelência de cada um dos integrantes do time Amana Key. Deixa eu ver se eu já encontro aqui o Oscar. Nós queremos aproveitar cada minuto, cada segundo dessa live interativa da 18ª Semana Rede Pedagógica Educação Integral. Gente, não é só live não. O Oscar mandou um vídeo, sinceramente, um dos melhores vídeos que eu já assisti em toda a minha vida, que o Oscar mandou para vocês com sacadas geniais. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo e também essa live aqui com o Oscar Motomura. Gente, olha só, eu falei que o Oscar é, na minha opinião, a maior liderança de lideranças. Vou citar só um exemplo para vocês. Sabe a Magazine Luiza? Pois é, ela é liderada pela Luiza Trajano, uma mulher extraordinária, uma referência feminina no mundo empresarial, no mundo executivo, no mundo das organizações. E o Oscar Motomura, é uma das lideranças mais importantes da Luiza Trajano. Já encontrei aqui o nosso querido Oscar. Sempre muito calmo. Eu acho que você, professor, você vai ter aqui, essa conversa com aprendizagem explícitas aqui com o Oscar Motomura, mas aproveite também para aprender sutilezas. Por exemplo, a postura do Oscar, a calma, o jeito como ele, como um maestro do próprio corpo, da própria voz, da própria inteligência, consegue concatenar perfeitamente os seus pensamentos. Seja bem-vindo, Oscar. Tudo bem, Edvaldo? Grande prazer estar aqui com todos os mestres e mestras, da rede pedagógica, um trabalho de excepcional valor para a sociedade. Então, para mim é um privilégio poder conversar com todos e todas nesta live aqui, que eu acho uma iniciativa fantástica. Então, Edvaldo, grande prazer estar aqui, viu? Muito legal, viu, Oscar? Eu mostrei aqui documentos que eu trouxe, registros, do APX lá. Gente, nossa, sensacional. Ó, uma semana inteira de formação com o Oscar, com tudo perfeito, tudo muito bem planejado, muita interação. O Oscar sempre pontual, sempre tranquilo e sempre indo lá na veia, gente, no ponto exato que deve ser alcançado da gente. E até quero começar aqui, Oscar, trazendo um tema extraordinário que você abordou no vídeo, que é o egoísmo coletivo. Porque, assim, para nós professores, Oscar, um dos grandes problemas para praticar a educação integral é a chamada panelinha. Às vezes, a turma não é uma turma, na verdade são algumas panelinhas e que não se conversam.
E hoje, né, essa estrutura de panelinha, ela extrapolou. Nós vemos aí polarizações, bolhas, panelinhas, né, globais, inclusive. E você fala do egoísmo coletivo. O que vem a ser, Oscar, esse egoísmo coletivo? Então, essa é uma expressão que a gente criou, o pessoal, quando ouve pela primeira vez, até acha meio estranho, né? Como é egoísmo coletivo, né? Porque o coletivo significa que não é o egoísmo individual. Mas existe, por exemplo, tem organizações que dizem a nossa organização é que importa, o resto que se dane. Aí eu posso dizer minha família é o que importa, o resto que se dane. Mas tem aquela coisa assim, a minha turminha que importa, o resto que se dane. E você lembra que quando a gente está no nosso programa, a gente de vez em quando dá uns toques, né? Eu digo, vocês conhecem grande parte da organização que você trabalha? Por exemplo, falando de uma escola, você conhece todos os outros professores e professoras? Você conhece o pessoal que está na administração? Você vai conversar com essas pessoas, vocês estão no mesmo local, mas na hora de almoçar vai com a mesma panelinha, né, Edivaldo? Parece que é da natureza humana e muita gente não conhece como é que o todo funciona. E tem também essa ideia de me importar com todo mundo. Eu estou me importando com a pessoa que está fazendo o cafezinho. Eu me importo com a pessoa da portaria, da recepção, da garagem. Tudo isso faz parte de alguma coisa que eu me importo com as pessoas. Aí, se a gente vai para o macro do macro, a gente está vendo algo que eu estou alertando todo mundo, né? Organizações da área pública, da privada, escolas, professores e tal. Eu estou dizendo o quê? Pessoal, observe um pouco o que está acontecendo. Este ano de 2025 vai ser um ano de muita turbulência, muitas surpresas, coisas inacreditáveis vão começar a acontecer por causa da eleição do Trump nos Estados Unidos, né? Então, não é nada contra a pessoa ou o partido, mas o que ele está dizendo, Estados Unidos é o que importa, o resto que se dane, num certo sentido. Então, eles falam do MAGA, né? Que é Make America Great Again. Aí, o que é isso aí? Nessa busca de ser a maior de novo, né, ela pode estar ignorando todo mundo e vocês estão vendo o que está acontecendo. É claro que ele prometeu um monte de coisa para ser eleito, agora vai ter que cumprir. Mas isso vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ele vai fazer uma série de coisas, vai receber o troco, vai gerar competição entre países, um vai taxar mais o outro, e a ordem mundial, né, que já não era lá nota 10, vai bagunçar. Por isso que esse ano eu digo, todos nós vamos ter muitas surpresas aqui no Brasil. E sabe uma coisa importante da educação integral, Eduardo? Capacidade de improvisar positivamente. Porque no passado a gente dizia, vai improvisar, tá vendo? Não planejou, tá tendo que improvisar. Hoje não. O plano que a gente fez no ano passado, antes do Trump ser eleito, nós estamos revendo completamente. Na segunda-feira, agora, dia 27, a nossa organização está se reunindo para dizer o que no nosso plano a gente vai ter que mudar por causa da bagunça que vai acontecer, o caos que vai acontecer no mundo e vai espirrar para todos nós. Né? O câmbio vai subir, a inflação não sei o quê, vai ter uma série de coisas surpreendentes que podem acontecer e a nossa criatividade vai estar em jogo. Então, se eu falo de educação integral, né, que é o tema que vocês me passaram, é assim, eu tenho que aprender a improvisar, olhar o que está acontecendo e criar alguma coisa inédita. É aí que, eu diria, todos nós, nas escolas, aliás, isso sempre foi importante. Você lembra do que a gente trabalhou no nosso programa? Capacidade do líder improvisar. Capacidade da criança improvisar e criar coisas completamente que não tem receita pronta. E se a escola
escola só está dando receita pronta, estou quadrificando a criança e ela não consegue sair do quadrado e improvisar em circunstâncias muito diferentes que vai encontrar. Então, eu diria que egoísmo coletivo é isso, só a nossa turminha que importa. Isso pode acontecer na nossa turmona, só o Brasil que importa, o resto que se dane, nós vamos ter problema no país com isso, não é? Então, esse tipo de egoísmo coletivo nos leva também a refletir, Edvaldo, sobre, por exemplo, criatividade coletiva, capacidade de improvisar soluções. E aqui estou falando do Brasil agora, né? Vendo a dinâmica que vai acontecer no mundo, os brasileiros unidos improvisarmos coisas muito importantes para a nossa evolução em águas turbulentas. Agora, se vocês puxarem isso para a área de educação, como é que eu ajudo crianças a serem muito criativas? E falando em criatividade, como é que nós conseguimos ser criativos coletivamente? Né? Não é sozinho, não. Muitas vezes criatividade foi associada só àquela pessoa muito criativa. Nós estamos falando hoje de grupos criativos, né? E às vezes fazemos planos para organizações darem viradas com centenas de pessoas participando. E aí que, de vez em quando, eu até falo, e na vez passada falei um pouco sobre o mutirão. Mutirão é um milagre, não é? Em todo lugar, no mundo inteiro, a gente vê a comunidade se reúne e constrói uma casa em um fim de semana. Quer dizer, não bate com a cabeça do engenheiro, né? Que precisaria de meses. Mas o mutirão é uma expressão interessantíssima da criatividade coletiva e não só de ideias no fazer, porque ter ideias é fácil. Agora, fazer a ideia virar resultados é ação, coragem de ir para ação. Ensinar isso para as crianças de não ter medo, e vai logo para a ação, vai para a solução, experimenta, tenta, vê se vai dar certo, não deu, muda. Tudo isso é uma educação extremamente importante para os dias de hoje, né, Eduardo? Então, eu estou associando egoísmo coletivo, transcender os muros e pisos, pensar no todo maior, e aí que a gente, em conjunto, você imagine mais de 200 países se unindo, um ajudar o outro, cada país tem talentos únicos, né, vocações únicas, e de repente nós vamos criar um mundo muito melhor do que nós estamos vendo hoje. Temos grande responsabilidade nisso, né, Edvaldo? É verdade, Oscar. Então, o pessoal pedindo aí para salvarmos a live. Podem ficar tranquilos que essa live vai ficar salva e vocês vão poder voltar e rever esses pontos. Eu mesmo hoje fiquei revendo as lives anteriores do Oscar e aprendi muita coisa nova, super nova. Oscar, bem interessante que você está pontuando. E outro dia, um grande executivo, para não falar um dos maiores executivos do mundo, disse o seguinte: está faltando energia masculina nas organizações. Você concorda com isso, Oscar? Não, a gente fala o contrário, exatamente o contrário que a gente fala. E às vezes eu puxo até um pouco da medicina chinesa, né? Então, isso é interessante, né? É a inovação de trazer conceitos de medicinas diferentes que a gente tem no mundo inteiro para dentro de um programa de liderança, como fizemos com vocês, né? Por quê? Nossa responsabilidade também como cidadão e como líderes é curar sistemas que estão doentes. Sistemas doentes que são criadas por pessoas até com más intenções e de repente todo mundo é manipulado pelo sistema e não está feliz. Caramba, tem alguma coisa errada, mas eu tenho que ter a capacidade de enxergar que o sistema está doente. Se eu não sei que o sistema está doente, eu estou entrando no sistema achando que é normal e não é normal, né? Então, quando a gente vai para a medicina chinesa, toda a medicina chinesa está baseada no equilíbrio yin e yang. Energia yin é energia feminina
energia yang, é energia masculina. E tá presente na vida inteira, né? Está presente no nosso organismo. Porque quando há um desequilíbrio, tem uma energia maior em alguma parte do corpo, ele adoece, ficamos doentes. Então o médico chinês tem a obrigação de olhar e falar assim, caramba, está tendo um problema de excesso de energia yang no fígado. E aí tem que pensar em alimentação, fazer acupuntura para restaurar o equilíbrio 50-50, yin e yang. Agora, a coisa mais evidente e óbvia que a gente vê é a eletricidade. A eletricidade é energia negativa e positiva. Se não tiver as duas, não tem energia, não. Né? É a maior símbolo para a gente dizer que nós precisamos do equilíbrio entre a energia masculina e a feminina nas organizações, em todo lugar, e na sociedade como um todo. Agora, quando há excesso de energia masculina, que está querendo ir para frente, fazer as coisas e tudo mais, você pode até ter ver o quê na sociedade? Guerras, excesso de competição, um quer ganhar do outro. Agora, a energia feminina junta, agrega, integra, né? Então, está faltando, sim, energia feminina, não masculina, né? No mundo inteiro, em todo lugar, na sociedade como um todo, nas organizações, nas comunidades, esse equilíbrio que é necessário. E alguns estadistas, a gente vê pelo mundo, né, nessas últimas décadas, está tentando fazer isso. Você é eleito primeiro-ministro, a primeira coisa que você faz é monta um gabinete 50-50. 50 de mulheres e 50 de homens. E aí tem estadistas que, ao montar o gabinete, quer representante de todas as raças que estão compondo a sociedade. Eu acho isso fantástico, né? Então, eu sou totalmente o oposto. Está faltando energia feminina. E aí a gente vai ter mais paz, mais integração, né? E menos guerras. Se a gente observa o que está acontecendo no mundo, é um absurdo. Como é que em pleno século XXI a gente tem guerras grandes, que se a gente não tomar cuidado pode escalonar e, vocês imaginaram, hoje, na era nuclear, ter uma guerra mundial acaba com a humanidade. Falta de bom senso, falta de uma visão mais integrativa. Eu acho que a gente está precisando de muito mais energia feminina em todo lugar. Agora, você viu a Mana, nossa organização. Você sabe que eu estou até preocupado, porque tem mais mulheres do que homens na Mana, né? Eu estou brincando um pouco, viu, pessoal? Mas é esse equilíbrio que faz a gente estar bem, integrados e tudo mais. Graças a Deus, né? É verdade, muito bem. Estamos aqui com Oscar Motomura, da Amana Key. Ele que é uma grande referência no treinamento, na formação continuada de liderança, das maiores lideranças do Brasil, inclusive no setor público e no setor privado. Tem um autor, até discutimos aqui, Oscar, muito acadêmico aqui, que é o Axel Honneth, que ele fez uma estratégia igualzinha que você fez. Ele disse, ó, na minha concepção, o desenvolvimento humano tem a ver com o reconhecimento. É preciso se ajustar às condições da sociedade para que todos participem do reconhecimento, para que todos sejam reconhecidos e respeitados. Mas para mostrar como isso funciona, ele inverteu. Ele falou, olha, eu vou falar sobre o desrespeito, o não reconhecimento, que é a mesma coisa que você fez. Vai dizer o seguinte, olha, para entender o que é educação integral, né? O que ela é, o que ela configura, eu vou verificar o que está faltando hoje na sociedade e nas lideranças. O que deu errado com essas lideranças? O que faltou na educação dessas pessoas? Quando você faz esse exercício, Oscar, a que conclusões você chega? Então, você sabe que esse raciocínio é empregado hoje na tecnologia, né? Então, essa
ideia da tecnologia reversa. Aí é como se eu olho um produto excepcional que apareceu, eu pego, desmonto ele inteiro. E a partir disso, a partir do produto, eu desmonto e descubro como é que ele foi feito. Então, essa é a tecnologia reversa, né? Agora, se você aplica isso também nessa reflexão, a gente vê pessoas adultos de todo tipo no Brasil, no mundo, etc, etc. E algumas pessoas a gente admira, porque são construtivos, estão ajudando, pensam em todo mundo, pensam no bem comum, pensam na felicidade de todos, não excluem ninguém. E a gente fala, nossa, mas que legal, né? Que tipo de educação essa pessoa recebeu, hein? É. E aí você fala, nossa, esse deve ter tido algo na família, na igreja, na escola, tiveram mestres muito bons, então você fica refletindo sobre essas coisas, né? Por outro lado, a gente vê pessoas que parece que nasceram para a guerra. A gente fala, nossa, mas se a gente pensar para trás, como que foi a educação dessa pessoa, né? E aí que a gente olha o conjunto de pessoas, adultos, até em posições de poder, posições de liderança, e a gente está vendo que não estamos bem ainda não, né? E aí que a gente pensa no reverso e fala, o que faltou na educação dessas pessoas que estão até gerando mal, né? Eu gosto de uma expressão do Einstein que dizia: o mal só acontece no mundo porque pessoas do bem só ficam olhando e deixam o mal acontecer. Então tem alguma coisa aqui, né? Eu estou vendo um negócio que não está bem e não faço nada. Como é que eu fui educado para ser omisso? Essa reflexão é que pode nos fazer reformular, inclusive, né, a educação das crianças para que não estejamos gerando pessoas negativas que estão até gerando mais guerras do que harmonia e paz. Então, essa é uma reflexão interessante, né? Será que nós estamos, na educação de crianças, ajudando a criar seres para a paz? Por que tem bullying nas escolas? Por que tem bullying nas organizações? Por que tem bullying em todo lugar? Tem alguma coisa errada aqui, né? E por isso que eu digo, ó, tem uma responsabilidade enorme nossa, né, como educadores, quando a gente fala de educação integral, essa ideia do respeito, e se esse valor está sendo trazido nas pequenas coisas do dia a dia, como, por exemplo, ouvir a pessoa bem, estar presente, atenção total para a pessoa que está falando, né? Então, esse tipo de coisa parece pequeno, e não é. Agora, isso começa lá no berço, é ou não é? E aí que é esse tipo de coisa que faz a gente pensar pelo pensamento reverso e olhando os adultos que estão fazendo coisas estranhas por aí, assim, o que faltou na educação dessas pessoas? E por outro lado, tem pessoas que a gente admira. Nossa, mas como é que foi a formação dessa pessoa, né? Isso é um referencial para a gente ir aperfeiçoando e não deixando vazios na educação. Um outro jeito de falar de educação integral é assim: que vazios nós deixamos no processo de educação, né? Por exemplo, tem muito treinamento técnico, tem muita educação na área técnica e cada vez mais com tecnologia e tudo mais, ah, tem muita ênfase na formação técnica. Por outro lado, nós temos que pensar em educação cultural, né? Por exemplo, a pessoa pensar em valores, conversar sobre democracia, qualidade de diálogo entre diferentes, superar a polarização, as pessoas conseguirem entender alguém, compreender a cabeça de alguém que pensa completamente diferente de si e conseguir se entender. E os dois lados evoluem. Tudo isso deveria estar presente na educação, numa educação integral. Mas essa não é uma dimensão técnica, é uma dimensão cultural. Valores, ética, e aqui tem uma
não sei se eu contei da vez passada, é que quando eu fui educado pelos meus pais para cooperar, ajudar, integrar, né? E daqui a pouco eu vou trabalhar como office boy, 16 anos, num banco americano. E aí estou vendo o quê? Competição, 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 concorrência, competitividade. Tem que vigiar o concorrente. Daqui a pouco o garoto aqui, 16 anos, está com um dilema. Peraí, mas é para cooperar ou para competir? Cooperar ou competir? É aí que eu fiquei com esse dilema durante anos. Fui fazer administração e professores falando de novo sobre competitividade, competição, etc. Aí fiquei anos, e sabe como é que eu resolvi esse dilema interno? Com um poema. Veja só, né? Como o universo ajuda, né? Você está lá, quase você parece que reza para ter ajuda, e de repente me deram de presente um livro que é o Tao Te Ching, que é toda a filosofia do taoísmo expressa em 81 poemas. Eu achei legal essa ideia de expressar princípios na forma de poemas. Por quê? Porque o poema pega a gente por inteiro, pega a gente pelo racional, pelo coração, pelas emoções, pelo espírito. E esse poema que me ajudou a resolver esse conflito interno, né, para cooperar ou competir, diz mais ou menos o seguinte. E, aliás, esse livro, o Tao Te Ching, é o livro mais traduzido no mundo depois da Bíblia. E esse poema diz o seguinte: o melhor atleta quer seu oponente em sua melhor forma. O melhor general consegue entrar na mente do inimigo e assim promover a paz. O melhor governante segue os desejos do povo e o melhor empresário busca o bem comum. Todos eles têm dentro de si a virtude da não competição. Não que não gostem de competir, mas quando fazem, competem no espírito dos jogos, do play, do brincar, né? Em isso, é, são como as crianças, mais uma vez, a criança natural, inocente, né? E está em harmonia com o tal. O que é o tal? Teal, caminho. Caminho para quê? Para iluminação espiritual. Não é interessante? Então, esse poema resolveu o meu conflito. Eu disse, é cooperação, cooperação. Não existe nem competição sadia. Tudo isso que a gente fala da competição empresarial, mas é uma competição saudável, porque a gente não quebra as regras. É bobagem. Porque mesmo na competição empresarial, que parece natural, essa competição contém a semente, toda competição contém a semente da guerra. E aí que, por aí que talvez a gente entenda por que em pleno século XXI a gente tem ainda guerras, né? Então, essa é uma forma importante. E quando a gente fala de formação integral, né, educação integral, além do técnico, do cultural, dos valores, da ética, que precisa ser trabalhada desde criança, né? Existem a questão, dimensão política, por exemplo. Eu estar consciente do poder que eu tenho como ser humano. E tem muita gente na sociedade que tem medo de pessoas com autoridade, com poder. Tem gente que tem medo de falar com o chefe, né? Então, falta o quê? Educação política. Nós, seres humanos, temos um poder inerente enorme. Então, a gente tem que lidar com as pessoas sempre de igual para igual, porque é o hierarquismo, a pessoa de cima para baixo, manipulando, dando ordens, até abafando, né, as pessoas, isso já é completamente fora de moda. Nós estamos evoluídos o suficiente de que isso não está certo, né? E que não é isso que gera felicidade na sociedade como um todo. Então, a sociedade precisa estar livre para se manifestar, para falar, para ser ouvido, para participar das grandes decisões na democracia. E é isso que dá um senso de felicidade, porque se eu me sinto excluído de todas essas decisões que a sociedade toma, né, num sistema democrático, eu não estou feliz. Mas tem mais, porque tem, se a gente pensar em outras dimensões da educação integral,
é a questão de saber filosofar, né, sobre a vida, né? Por que eu vivo? O que é a vida? Né? O que tem a minha vida com a vida do outro? E é nesse sentido que o existencial, né, a dimensão existencial tem que estar presente. Eu valorizo assim até hoje que na escola pública que eu frequentei quando era garoto, eu tive aula de filosofia. É o único caderno que eu guardo até hoje. A gente não guarda caderno, né? Muita gente. Mas é o único porque me ajudou a pensar, a filosofar, né? Até sobre essas coisas maiores, sobre o que é a vida. Mas eu também tenho que, na educação integral, eh, aprender a ser estratégico. Problemas existem de monte por aí. E na nossa vida a gente vai enfrentar muitos problemas, eu tenho que ter a capacidade de solucionar criativa e estrategicamente esses problemas. E aí, se eu tenho essa capacidade, não tem problema que me deprime, por exemplo, né? Então, o estratégico, o operacional, fazer acontecer. Tem gente que tem boas ideias, mas não consegue implantar e gera resultado. Super importante. E a educação integral que entra muito no humano. Por isso que nós falamos, nós estamos na era da alta tecnologia, eu digo não. Assim como yin e yang, masculino e feminino, nós temos que ter alta tecnologia e alta humanização. E é nesse sentido que a gente vai, ao abordar todos esses aspectos, nós temos a educação integral. Né? Por aí, Muito Edivaldo. bem, gente, muito bem. Alta tecnologia, né? High-tech e alta humanização. High humanization. Interessante demais. É o Oscar aqui, gente, parafraseando a Maria Montessori, né? Advertindo contra os riscos de você educar para a competição e educar, né, na verdade, indiretamente para a guerra. Então, se a escola entrar nesse jogo, realmente os riscos são muito grandes. E tem um autor, né, que todo mundo aqui conhece, Oscar, que é o Maquiavel. O Maquiavel fez o seguinte: olha, eu vou escrever um manual para o príncipe, para quem governa, para o presidente da república, para o monarca, para todos os governantes. E ele escreve esse livro baseado em qual princípio? Todo mundo sabe. Os fins justificam os meios. Tá bem, mas qual é o fim? É aumentar o seu poder. É ter poder, se manter no poder, ampliar o seu poder, o seu ego se expandindo infinitamente. E como é que você consegue isso? Responde Maquiavel. É o seguinte: esquece a ética, esquece bondade, tudo isso. Você precisa fazer o mal, né? Fazer o mal, se necessário, não tem problema. Então, basicamente, ele suspende, não é? E fala: eu estou aqui falando a respeito de estratégia apenas, é a pura estratégia, estratégia pura, não é? E tem muita gente hoje, eu acho ainda, Oscar, lendo Maquiavel. E até se esquece o seguinte, que mesmo Maquiavel, ele viu, olha, nesse sistema que eu estou vendo, não estou aqui nem normatizando, opinando sobre o que eu estou vendo, eu estou dizendo que funciona. Mas nesse sistema, se tem alguma coisa boa, é o oprimido, é o povo. Esse, né, tem os grandes de um lado e o povo, que é o oprimido. O que há de bom aqui nesse universo? O povo. Então, Oscar, como que a gente pode educar as crianças? É uma coisa que você aborda, né, com muita inteligência no vídeo também, não é? Abordar a questão do poder, não é? Porque um outro cientista político aí, um pensador político que é o Montesquieu, disse o seguinte: olha, a experiência eterna provou o seguinte: todo aquele que concentra poder, ao Maquiavel, concentra poder, tende a abusar do poder e vai oprimir ainda mais. Então, como, Oscar, lá no comecinho, na educação infantil, como é que o professor, a professora, a mãe e o pai podem educar a criança para a cooperação, para saber lidar com o poder que é inerente ao ser humano também? A questão é o uso, não é mesmo? É verdade. E aí que a gente tem várias coisas que quando a gente começa a estudar todos esses autores, né, e tem muita gente de Harvard, de grandes universidades e tal, que escrevem sobre poder.
Nós já trouxemos especialistas para o Brasil que falaram só sobre poder, né? Mas tem essa ideia de que parece que tem alguma coisa na natureza humana que, quando a pessoa começa a ascender para posições de poder, se corrompem. Ou seja, o poder corrompe valores que a pessoa até trazia de berço. Então, esse é um fenômeno que me faz lembrar também de que a gente tem que estar em vigília o tempo inteiro. Porque a gente pode ter sido educado com valores muito bons, mas o mundo ao nosso redor pode nos atrapalhar muito. Por isso que nós temos que estar muito em vigília para que a gente não se deixe ou não deixe os seus valores se corromperem. É como a ferrugem que vai lá e devagarzinho vai corroendo esses valores todos. Então, vigília o tempo todo, porque, tá, mas eu, claro, fui educado e tal, daqui a pouco o cara vira presidente da empresa. Começa a mudar, vira presidente de alguma coisa, começa a mudar. É aquele nosso vizinho, eu brinco, eu falo, aquele nosso vizinho que, nossa, que cara legal, as crianças estão brincando e tal, de repente a pessoa vira presidente da associação dos profissionais de não sei o quê. Vira bicho para proteger o grupo, egoísmo coletivo, né? Mas essa ideia os fins justificam os meios, a gente está com um monte de coisinhas assim que entraram por aí, até através da propaganda na televisão, não é? Se você olha a lei de Gerson, né? Coitado do Gerson, né? Foi fazer uma propaganda de cigarro e virou campanha para tirar vantagem dos outros. Agora, eu gosto muito de outra frase do Einstein, que diz o seguinte: é, alta tecnologia, né? Uma quantidade enorme de soluções impressionantes que estamos criando, a humanidade está criando. Então, é como se fosse excepcionalidade dos meios, confusão quanto aos fins. Então, se a gente olha alta tecnologia, inteligência artificial, que todo mundo está conversando, aquela coisa toda, então, parece que a tecnologia tem condições de gerar milagres na nossa vida. Agora, isso está evoluindo. Agora, onde que está o problema? Nós estamos confusos em relação ao que a gente faz com todas essas coisas fantásticas que a ciência está criando e que todos nós estamos criando. Confusão quanto aos fins. Porque se a gente estiver confuso quanto aos fins, a gente vai usar essa tecnologia extraordinária para gerar guerras mais poderosas, para ter mais poder sobre o outro. Então, essas são as coisas estranhas, né? Porque parece que a gente vai ter que inverter. Os fins justificam os meios? Não. Na verdade, nós temos que trazer consciência, né, e valor aos fins. Para que a gente vive? Qual é o grande propósito da vida, né? Como é que a gente pode gerar felicidade para todas as pessoas que existem e habitam esse planeta, e não só os seres humanos, mas todos os seres vivos? Se a gente vai nessa direção, nossos fins têm consciência, têm qualidade. E aí, como consequência, porque esses fins são nobres, a gente está em vigília o tempo todo, tem referenciais muito fortes para não entrar em coisas que corrompem nossos valores e o nosso espírito. Então, é por aí, mas eu acho que só de pegar um Maquiavel e olhar, a gente tem até a expressão, né? Nossa, esse cara é maquiavélico. Ele está até nas sombras manobrando para conseguir chegar a alguma coisa que ele quer. E a gente vê hoje, parece que nós temos uma doença do acúmulo. Acúmulo. Acumular, acumular é bonito. Quero aparecer no ranking das pessoas mais ricas do planeta. Tem uma confusão enorme em relação aos fins. É para ficar mais rico e aparecer no ranking das pessoas mais ricas que a gente vive? Bela de uma confusão, né? Então, é por aí que a gente começa a refletir sobre isso, né? Uma vez eu estava num grande evento lá na Holanda
e estava no palco com uma senadora japonesa, um líder jovem da África. E aí que a gente estava debatendo e pela primeira vez eu contei uma história. Na verdade, foi a segunda vez, porque eu estava um dia nos Estados Unidos e aí estava falando sobre a importância da colaboração, da ajuda mútua. E um empresário, depois, na hora das perguntas, se levantou e disse: Oscar, aqui nos Estados Unidos a gente pratica uma coisa completamente diferente, né? Que se todo mundo buscar o melhor para si, e se todo mundo fizer isso, é impressionante porque a sociedade evolui de um jeito extraordinário. Aí eu disse, até brincando, né? Então você está se referindo ao princípio do Adam Smith, que diz que greed is good, ganância é bom. Ele disse exatamente, se todo mundo for buscar as coisas egoisticamente para si, o todo vai ser fantástico. Ele disse, só para responder a sua pergunta, eu queria até contar uma história para vocês. Foi a primeira vez que eu criei uma história na hora, né? Eu disse, na natureza a gente vê de tudo, mas a natureza nos ensina muito. O leão está com fome, depois me falando que é a leoa que vai à caça, viu? Não é o leão, não, né? Aí o leão vai à caça, está com fome e pega uma presa e devora. No momento, eu estou contando essa história para o empresário, né? Aí para o grupo todo. Aí o leão agora está saciado em relação à fome, quer tomar água e vai para o lago tomar água. E tem um monte de animaizinhos lá que são igualmente presas do leão. Mas eles separam, sentem que o leão não está com fome, mas está só com sede. E aí acontece uma coisa muito interessante, que todo mundo está harmonicamente lá no lago bebendo água. Aí eu perguntei para o empresário e para o público, eu disse, sabe por que que isso funciona na natureza? Porque o leão não tem freezer. Aí o público caiu de risada, porque se o leão tivesse freezer, ele estaria em caça, estressado o tempo todo para pegar mais presas e tacar no freezer. E a revista X da floresta agora está falando dos leões mais ricos da floresta. E nessa altura tem até leão morrendo de fome por aí. Eu contei essa história e disse, tem alguma coisa errada. E até mencionei uma pessoa que se contrapôs ao Adam Smith, o John Nash, que disse, o Adam Smith está errado. Na verdade, a gente tem que buscar o melhor para nós, melhor para si e, ao mesmo tempo, o melhor para o todo. É aí que é impressionante como o todo e cada um vai estar evoluindo e feliz. Então, eu diria que aqui nós temos que pensar muito no fim. Que fim que a gente está querendo? Quais são os fins? Qual é o objetivo da vida? E se isso estiver muito claro, é impressionante como a gente vai usar toda essa tecnologia, essas coisas fantásticas, milagrosas que estão sendo criadas para um fim que seja o melhor para todos, né? Muito bem, isso mesmo. Oscar Motomura, da Manakei, aqui na 18ª semana Rede Pedagógica. O Oscar falou aí, pessoal, de uma coisa que aparece nos manuais de economia, né? E nos jargões da economia também, como o espírito, né, animal do capitalista, que é a energia, voltando, circularizando aí, né, Oscar? A energia masculina é isso aí, não é? Aquele que o Maquiavel estava vendo no príncipe. Ó. O príncipe tem que ter energia masculina, é matar ou morrer, não tem opção, né? E você falou, Oscar, vamos dizer, nós falamos aqui ontem também sobre um livro aqui do Tocqueville, né? Alexis de Tocqueville, que tem uma coisa muito interessante, que é exatamente o que você falou. Oscar, quando te lê uma peça assim em inglês, né, tem umas expressões entre parênteses, que é aside, quando o protagonista vai falar de lado para a pessoa não ouvir. Então, eu vou falar de lado aqui para você não ouvir o que eu vou falar. Gente, eu não falei com o Oscar é maravilhoso? Maravilhoso, né? Parece que é uma equação impossível, eu brinquei com isso com ele da outra vez, né? É um milagre, porque ele é muito ponderado, muito mesmo. E essa questão de confusão dos interesses aparece aqui, ó, ou dos propósitos, ou dos fins, aparece nesse livro, que é um clássico da política,
como interesse bem compreendido. Não é? O que Tocqueville está falando? Olha, em um ambiente, em uma sociedade, em uma cidade, uma comuna, onde não tem educação integral, as pessoas não conseguem compreender os próprios interesses. Aí o que acontece? O príncipe, que é esse imbuído de energia masculina, do espírito animal do capitalismo, ele vai te usar. Ele vai te programar, dar corda em você e vai te soltar. Você vai sair igual um robozinho achando que está seguindo, cumprindo o seu propósito. Mas não, você está cumprindo o propósito do príncipe. É isso mesmo, Oscar? É isso mesmo. Na verdade, eu costumo dizer que muitas pessoas acabam servindo a um sistema doente que foi criado. E às vezes é interessante que às vezes até nas escolas, nas faculdades, a gente trabalha os sistemas como se fossem coisas normais. E não tem o discernimento e observar, mas quem que inventou esse sistema? E aí que é, eu acho que tem até algumas coisas que, se a gente olhar as próprias leis, né? Quem que cria? São seres humanos, falíveis. E você trabalha no Senado, se a gente vê o Congresso e tudo mais, né? São nossos representantes que estão lá decidindo. E a gente tem lá todo tipo de modelo mental, todo tipo de pessoa com diferentes educações, diferentes interesses, pessoas que já não estão a serviço do todo, tem de tudo, né? Mas isso faz parte do processo, mas a gente, talvez falando de educação integral, desenvolver uma sabedoria nas crianças, e aí que eu acho que é uma coisa curiosa, porque a criança em estado natural, pequenininha, tem essa sabedoria inerente que vai sendo corrompida num certo sentido, né? Então, por isso que em algumas filosofias orientais se fala da mente do principiante, da mente da criança pequena, inocente, curiosa, tarará, tá, super inteligente, inteligência natural, né? Mas é esse tipo de coisa que, se a gente começa a refletir mais profundamente sobre isso, a gente está vivendo dentro de sistemas doentes como se fossem normais. E muitas vezes os sistemas doentes estão apoiados em leis que foram criadas por grupos de interesse, que distorceram a coisa. E aí que uma vez eu estava tendo em Brasília, devia ter umas 3.000 pessoas lá, num evento que estava sendo conduzido pelo jornalista William Wack, que era da Globo, né? E aí estava até o Aires Brito lá, como palestrante, eu fui convidado como palestrante e tal, e Aires Brito é uma pessoa fantástica, eu gostei muito dele, ele sempre carrega a Constituição brasileira, né? E fala, olha, a Constituição e tal, mas eu fui um pouco ousado, né? Porque quando eu entrei depois dele, eu disse, pessoal, as leis, é claro que a gente precisa respeitar as leis, nós combinamos de respeitar essas leis que foram definidas, mas no Brasil e em muitos lugares do mundo já existem leis que nascem tortas por excesso de lobby, grupos de interesse e tal. Quando eu disse no Brasil, inclusive, existem leis que nascem tortas, o público aplaudiu. Não é interessante? Porque nós estamos vendo isso acontecer. E nem sempre as leis saem de um jeito que é bom para todos. Deveria. É aí que eu deixaria também uma recomendação de um livro que o Fritjof Capra, que você até interagiu no nosso programa, né? É um físico que escreveu A Visão Sistêmica da Vida. Eu fiz referência a ele na apresentação passada, né? Aqui na rede pedagógica, mas ele editou um livro junto com um jurista. E aí é a Revolução Eco-Jurídica, é o livro, é o nome do livro. E sabe o que ele diz? A gente deveria fazer leis apoiadas na natureza, na sabedoria que existe na natureza. Na verdade, nós estamos dizendo que a gente deveria estar no jeito ao humano falível, que está criando leis que favorecem uns, desfavorecem outros. Está estranho aí.
mas muitas vezes a gente, ao observar a natureza, vê coisas extraordinárias e temos que aprender muito por aí. Então, sim, eu diria que o que equivale a essas figuras, né, de poder que distorcem, que estão muito presentes, por exemplo, nas obras do Shakespeare, né? O drama humano, né? Que continua presente hoje. Escreveu isso há séculos passados, mas esse negócio de até briga em família, né? O filho que até pode fazer coisas muito ruins para os próprios pais. Esse lado da natureza humana é que se a gente até estuda essas coisas e diz, olha aqui, ó, o risco que existe quando a gente não está atento às coisas de qualidade de relacionamento ao nosso redor, né? Então essas coisas todas precisam ser trabalhadas muito bem nessa educação integral, né? E é isso que vai tem uma expressão que eu uso também de que nos vacina contra declínio. E mais o ponto mais importante é a nossa sensibilidade, até como educadores, para perceber sistemas ao nosso redor que estão doentes. E ensinar as crianças a observarem, a perceberem. Ah, nossa, mas isso aqui é um sistema doente que está nos manipulando. Não, mas esse é um governante, esse é um líder que na empresa está nos manipulando. Então, essas são algumas coisas que, se a gente inclui na educação integral, impressionante também os adultos conscientes em elevado nível que está faltando gente em elevado nível de consciência nas posições de poder em todo lugar. Só para finalizar também esse raciocínio, todos os ismos, né? Eu tenho dito até no nosso programa, capitalismo, socialismo, comunismo, todos os ismos estão obsoletos. Não aguentam mais a rapidez com que as coisas acontecem e tal, né? Então, é um grande desafio para nós, né? Eu deixaria também para você, viu, Edivaldo, que está lá no Senado e tal, que nós precisamos de pessoas de século XXI com a cabeça super no lugar, que consigam repensar as doutrinas, escrever uma doutrina para o século XXI, com todos os desafios que nós temos no mundo de hoje e pensando também no que está vindo no futuro. E também a educação integral precisa honrar essas mudanças todas que virão ainda, porque essas crianças todas que nós estamos ajudando a educar, elas têm décadas à frente e nós vamos ter que ter essa essa capacidade futurista de olhar as tendências e essas crianças serão adultos num mundo muito diferente de hoje. Então, desafio grande para nós, educadores, né, Edivaldo? É verdade. Não querendo ultrapassar muito aqui, Oscar, o tempo que nós combinamos, né, para não te tomar o seu tempo, eu sei que seu tempo é muito precioso, trabalha muito, Oscar, viu, gente? Trabalha demais. Acho que é a pessoa mais produtiva que eu conheço, porque além de trabalhar muito, ele trabalha para o bem, mas não trabalha para o mal. Tem gente que trabalha muito, mas para o mal, mas o Oscar não, trabalha sempre para o bem. A guisa de conclusão, então, Oscar, eu vou te dar essa bola e você fala o quanto que você quiser. Nós vamos estar aqui só para te ouvir com muita atenção. Amarrando aí, costurando diversos pontos que você abordou ao longo dessa live interativa e também na videoaula, hoje se tem, talvez de uma forma envenenada, uma competição entre esquerda e direita. A esquerda vilaniza a direita e a direita vilaniza a esquerda. E numa democracia isso não vai funcionar, porque o objetivo de um é destruir o outro. É exatamente esse princípio que estava informando a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Só vai acabar o conflito quando um destruir o outro. E você, Oscar, eu vejo valores nas duas coisas que deveriam ser esquerda e direita. Esquerda, progressismo. Olha, mudar o mundo, transformação, né, ser mais inclusivo, que beleza, eu vejo valor nisso. Mas vejo valor também no conservadorismo,
E você citou uma palavra aqui que eu acho que é chave, Oscar. Acho que é a palavra mais importante dessa 18ª Semana Rede Pedagógica, que é a palavra sabedoria. Quando a gente fica folheando o currículo, Oscar, vou folhear aqui o currículo das escolas, essa palavra não aparece. Sabedoria, ensinar sabedoria. Mas se você pega livros antigos, como o livro que você mencionou, como a Bíblia, essa palavra aparece o tempo todo, a sabedoria. Então, a democracia talvez pressupusesse, né, uma imbricação, né, talvez uma simbiose entre o conservadorismo, buscando as tradições, o que há de melhor, como você buscou para solucionar o seu dilema, e também as coisas, né, as melhorias, o progresso que tem que ser transformado. A democracia talvez pressuponha essa ponderação. É isso mesmo, Oscar? E teria como tratar isso no âmbito da escola? Com certeza, com certeza. E na vez passada, eu lembro que eu falei também como que a gente precisa nas escolas formar cidadãos completos. Porque se nós estamos o quê? Fazendo o quê na educação? Formando profissionais? Acho que não é isso, né? As profissões, cada um depois vai escolher, mas nós temos que formar seres humanos melhores. Então, esse é o grande objetivo da educação e é nesse processo que a gente precisa pensar em sabedoria desde criança. Então, por exemplo, as decisões que são tomadas na escola. Até que ponto a gente envolve as crianças no processo decisório? É a diretoria, os professores que reúnem e manda fazer e implanta sem conversar com as crianças. Existem filosofias de educação hoje, né? Eu tenho uma admiração pela Escola da Ponte de Portugal, né? Que está formando cidadãos. Eles até botam as crianças para decidir, pode trazer celular ou não pode trazer celular, e todo mundo participa do processo. Não existem professores, mas existem mentores que trabalham junto com as crianças, que junto com as crianças estabelecem objetivos de o que vai alcançar. E é impressionante como a química da relação entre professores, educadores e as crianças muda, porque a gente está dando exemplo de pessoas de poder, o diretor da escola, os professores que sabem, etc., né? Mais participação e, de repente, a evolução real que acontece na escola, a partir da inteligência e da criatividade coletivas, é um exemplo extraordinário para a vida futura, porque a gente sempre vai estar se entendendo, ouvindo os outros, evitando a polarização que só divide. E essa divisão de esquerda a direita, a gente vai lá na origem, é ridículo até, né? A gente vê de onde que vem essa expressão. Então, vem lá das monarquias em que assim, o pessoal que apoia a realeza e tudo mais e tal, está sentado de um lado. E aí tem o povão, os representantes do povo, do outro lado. E aí o que o pessoal do povo quer? Evolução, quer mais direitos para si, não os privilégios do outro e tal. Mas esse negócio já acabou, num certo sentido, mas não acabou, né? Mas o que fica é que existem coisas, assim, como você disse, né, super importantes, né? De um lado, que quer progresso, quer evolução, quer mudança. E, por outro lado, também temos que ter a sabedoria de preservar as coisas que fazem sentido. E a expressão que eu deixaria aqui no final é que a gente tem trabalhado nos nossos programas, é o conceito do caórdico. E você lembra dessa expressão, né? Então, o mundo está em mudança, o mundo está em turbulência, o mundo está em processo assim, ó. Não tem jeito. A gente quer parar o mundo, não dá, não. Então, aliás, tem essa coisa que até em religiões, né, no budismo se fala sobre impermanência. Se você imaginar 8 bilhões de pessoas que estão pensando, fazendo, inventando e tal, é uma dinâmica que é impressionante, que está acontecendo em termos de mudança. Então, mas isso tudo está mudando. Existe uma visão que a gente pode falar, mas é um mundo caótico que a gente vive, né? E num certo sentido mas é parte da vida. Esse caos criativo
de 8 bilhões de pessoas criando coisas, etc, etc. Mas tem que ter ordem, porque senão vira bagunça. Agora, onde é que estão essas ordens? E que os conservadores podem até dizer, precisamos de ordem, né? Mas eu digo, que ordem? De quem? É aí que é a sabedoria. De poucos princípios, como os princípios mais éticos, de busca da felicidade de todos e tal, que deveriam estar contidos nos princípios conservadores, entre aspas, que não podem mudar, porque senão vai dar já bagunça. Por isso que eu gosto dessa expressão caórdico, caos criativo, mudanças contínuas, porque senão a gente está regredindo, mas orientado por princípios que dão ordem a essa evolução. Então, pessoal, aliás, a recomendação do livro, né, que é O Nascimento da Era Caórdica, do D. Hock, né, ele é um livro que a gente trabalha com profundidade nos nossos programas, porque se questiona aí exatamente esse negócio de o que é a vida, o que é sabedoria, né? E como que a gente precisa unir essas coisas, de caos criativo, mudança contínua, evolução, etc. Senão a gente regride, mas com ordem. Mas que ordem? Mais uma vez, ordem que talvez esteja muito mais na natureza do que na ordem que pessoas de poder estão criando até para tirar proveito próprio e criando sistemas doentes. Não é esse tipo de ordem que nós estamos falando, né? Então, isso tudo leva a uma reflexão bastante profunda. Eu diria que vocês todos da rede pedagógica têm uma responsabilidade enorme. Eu adorei essa iniciativa que vocês têm, né? De todas essas pessoas estarem refletindo, ousando refletir sobre essas coisas que, na verdade, no dia a dia, vão estar gerando coisas fantásticas por iniciativa própria, de pessoas com elevado nível de consciência, sabedoria natural. Não precisa ler uma biblioteca inteira para ser sábio, porque a gente às vezes encontra pessoas que são até analfabetas, que mantêm a pureza, né, das crianças, e por isso tem o quê? Sabedoria. Então, sutileza para a gente pensar. Muito bem, gente. Foi um espetáculo aí, né? Isso não é uma live, é um espetáculo. Muito obrigado, viu, Oscar? Nós ficamos muito gratos. Né? Nós não temos como nem recompensar pelo toda a colaboração, né? Toda a elevação de níveis de consciência que nós experimentamos esta noite e que vamos continuar experimentando com os desdobramentos, com as reflexões que, né, decorrerão das suas palavras sábias. Muito obrigado mesmo, Oscar. Eu que agradeço a todos vocês e para mim é um enorme prazer, né, estar com vocês, porque eu sei que vocês são multiplicadores do bem. Então, talvez a função mais importante da sociedade, da educação, de formar as nossas crianças para serem seres humanos cada vez melhores e mais sábias. Muito. Obrigado a todos. Último compromisso, Oscar. É. Gente, vou fazer um print aqui e vamos jogar esse print nos stories, marcando Oscar Motomura, Amana Key. Eu queria recomendar para vocês esse programa APG, que é maravilhoso. Vale a pena fazer esse investimento, participar dessa experiência, que vai agregar não apenas na sua carreira, como também na sua vida como um todo. E eu falo aqui de experiência própria. Recomendo sem nenhum tipo de restrição. Então, façam aqui o print. Deixa eu só explicar como é que escreve a Amana Key. Aliás, não vou explicar, não vou colocar aqui, está invertido, ó. Mas dá para vocês verem, ó. Amana, A-M-A-N-A, hífen, Key, que é K-E-Y. Amana Key. Pesquisem, tá? Façam um planejamento. Vou tirar férias, né? Olha só, um ótimo programa de férias. Fazer uma Amana Key presencial de preferência, porque vale muito a pena. Fazer um APG aí, que é sensacional, né? Eu fiz e realmente recomendo. A Érica vai fazer também, já falou aqui nos bastidores, né, com o Oscar. O sonho dela é fazer também. Muito bem, gente. Então, compartilhe esses prints aí e marquem a Amana Key e Oscar Motomura. Muito obrigado, Oscar. Até a próxima.
Tudo de bom para vocês. Muita sabedoria. Tchau, Tchau. tchau. Para vocês também. Valeu, equipe. Manakei. Gente, esse aí, Oscar Motomura, né? Uma sumidade aí na sabedoria. Eu até gostaria que vocês levantassem também esse hashtag sabedoria, né? Uma palavra que eu acho que é uma palavra-chave, né? Para essa 18ª Semana Rede Pedagógica Educação Integral. Daqui a pouquinho a gente volta com Érica Radespial. Até mais, pessoal!